Um dos temas que eu vejo serem mais mal desenvolvidos na internet é o do autoconhecimento. Esse assunto virou moda, então você vai ver tudo que é coach, psicólogo, psicoterapeuta falando sobre esse assunto, porque ele realmente é muito importante. Então as pessoas descobriram, de uns anos para cá, que o primeiro passo para você ter uma vida mais realizada, mais feliz, onde você consiga realmente conquistar o que você quer, ter uma vida com sentido, começa pelo autoconhecimento. Até aí, tudo bem. Mas como todo assunto que se populariza demais, as pessoas começam a abordar ele de forma cada vez mais superficial e cada vez mais ineficiente, porque o autoconhecimento virou uma espécie de fórmula pronta. Então basta você fazer uma listinha ali com as suas qualidades, outra lista com os seus defeitos, aceitar aquilo ali e pronto. Você já se conheceu, você já sabe quem você é e tá pronta para sair por aí conquistando o mundo. Mas a gente que se interessa mais a fundo pelos processos terapêuticos, pela saúde mental, a gente sabe que não é tão fácil assim. Cachorros latindo. Se conhecer de verdade é um processo. Não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro. Não é uma coisa que você vai fazer assistindo meia dúzia de vídeos no YouTube ou então participando de uma imersão de fim de semana. É um processo que vai durar tempo, porque se ele for bem feito, provavelmente você vai acessar informações, lembranças, questões dentro de você que estavam muito bem guardadas. Tanto que muitas vezes você nem lembra, mas isso continua afetando na forma que você se comporta hoje, nas suas atitudes. Então não é uma coisa para ser feita instantaneamente. Não é uma chave mágica que vira. É um processo de cultivo, onde você começa a dar os primeiros passos e vai descobrindo, né, vai se aprofundando naquilo ali aos poucos. É um caminho a ser trilhado para dentro de você mesma. Então, quando eu comecei o meu próprio processo, eu fui descobrindo várias coisas com a ajuda de bons terapeutas, né, de bons psicoterapeutas, psicólogos, enfim, coisas que eu não queria aceitar, coisas que eu não queria que fossem verdade. Então, quando a gente pensa no autoconhecimento como algo mais fast food, assim, como listinha de qualidades e defeitos, a gente corre o risco de acabar focando só nas nossas qualidades, por exemplo. Então, a gente começa a olhar no que a gente é boa, no que a gente faz bem. E é claro que isso é muito importante, principalmente para quem tem problemas com dependência emocional, problemas com falta de confiança. É fundamental olhar para essa parte boa. Mas ele não termina aí. O processo não termina aí. Então a gente precisa olhar também para as partes ruins, para os nossos defeitos, para as coisas que a gente muitas vezes não gostaria de fazer, não gostaria de ter em nós, né, para as nossas sombras mesmo. E isso não é um processo gostosinho, sabe? Não é um processo agradável. Como todo processo terapêutico, é aquela coisa, né? Se não incomodar pelo menos um pouco, você está fazendo errado. E existem várias ferramentas que podem ajudar a gente nisso. Então, eu gosto muito de fazer atividade física, por exemplo, é uma coisa que para mim faz toda a diferença, porque eu movimento o meu corpo. Então, eu percebi que quando eu tô em movimento, talvez porque eu trabalho com internet, né, eu trabalho atendendo, eu trabalho escrevendo sempre na frente do computador. Então, quando eu tô fazendo atividade física, é um momento onde a minha cabeça fica mais livre, onde eu consigo acessar meus pensamentos mais profundos, digamos assim, que eu não consigo refletir sobre eles durante o dia porque eu tô focada no trabalho. Então, fazer atividade física me ajuda muito. Escrever é muito bom para mim também, fora do trabalho. Né? Eu tenho que separar a escrita do trabalho e a escrita pessoal. Mas escrever me ajuda também a acessar esses lugares mais profundos. E tem várias outras ferramentas. Pode ser que você use a yoga. Pode ser que você use a escrita na forma de caderno de gratidão, de diários. Pode ser que você precise de um terapeuta mesmo, né, de um psicólogo, de um psicoterapeuta que te acompanhe para facilitar esse processo, enfim. Mas o fato é que cada pessoa tem o seu caminho. Cada pessoa vai ter ferramentas e vai ter processos que ajudem ela a trilhar esse caminho. Então, o autoconhecimento nunca vai ser um só para todo mundo. Nunca vai ser uma fórmula pronta que você vai, de alguma forma, replicar na sua vida sem refletir sobre aquilo. Isso precisa vir, em primeiro lugar, de dentro.
precisa ressoar dentro de você para que você sinta que aquilo faz sentido na sua vida. Porque senão você vai estar só repetindo mais uma fórmula de mais um vídeo que você viu, sem ter realmente nenhum efeito prático. Essa é uma das questões, né? A outra questão é a seguinte: como eu comentei antes, não dá para parar só nas qualidades. Não dá para se restringir só a olhar e descobrir o que a gente tem de bom. A gente precisa descobrir o que a gente tem de ruim e precisa transformar isso. E essa é a parte onde eu vejo a galera errando muito, principalmente as pessoas que ensinam como fazer isso. Porque dentro da psicologia moderna, principalmente, existe muito essa ideia de que a gente tem que se aceitar como a gente é. A gente não pode se esforçar de nenhuma forma para mudar nenhuma parte do nosso comportamento. No máximo, se isso trouxer um prejuízo prático para a nossa vida. Por exemplo, se você for muito desorganizada, aí isso é ruim porque isso vai fazer com que você se prejudique no trabalho, se prejudique nos estudos, aí tudo bem tentar mudar. Agora, e se você tiver uma característica que é mais sutil, digamos assim, uma característica ruim, né? Que não te traga um prejuízo imediato, mas que você seja, por exemplo, muito controladora. Que você seja a pessoa que precisa que tudo esteja do seu jeito, você precisa saber exatamente o que todos ao seu redor estão fazendo, você precisa saber onde seu filho tá, onde seu marido tá, onde sua esposa tá. Se você não tiver controle sobre tudo, você fica estressada, fica ansiosa, enfim. Isso também é um problema. Isso é uma característica negativa. E ela não é negativa só porque ela te faz mal, só porque ela te deixa ansiosa ou prejudica a sua vida prática. Ela é uma característica ruim porque ela faz mal para os outros em volta também. Ela faz mal para quem convive com você. Eu percebo que as abordagens da psicologia moderna têm muita dificuldade em aceitar isso. Que muitas vezes algo pode até aparentemente ser bom pra gente, ou ser neutro. Mas se aquilo causa impacto nas outras pessoas, se faz com que as outras pessoas queiram se afastar de você, não consigam ficar próximas, isso é um problema que precisa ser transformado. Então, não tem como a gente manter esse papo de aceitação total, de eu vou descobrir todas as minhas características, quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, no que eu sou boa, no que eu sou ruim, e seria assim para sempre. E aí eu vou me apegar a essas características e eu vou dizer, essa aqui sou eu. Quem gostou, gostou. Quem não gostou pode ir embora, não quero nem saber. A gente vive em sociedade, não tem como fugir disso. A gente vive em um mundo onde as relações interpessoais são necessárias. No fim do dia, ninguém quer estar sozinho. No fim do dia, ninguém quer chegar numa casa vazia, sem um amigo para mandar WhatsApp, sem um namorado, um marido, um filho para poder se relacionar. É muito fácil pagar de bem resolvida, de empoderadona, que não precisa de ninguém, que quem não gostar de mim que se exploda no Instagram, na internet, mas na vida real o buraco é mais embaixo. Então, a etapa da transformação é fundamental em qualquer processo de autoconhecimento que se preze. E sempre que eu vejo alguém ensinando a fazer isso e se esquecendo dessa parte, eu penso, putz, isso aí não vai dar certo não. Isso aí vai dar ruim. Justamente porque eu tô estudando esse assunto há muito tempo, porque eu comecei a fazer esse processo em mim, eu senti necessidade de transformar várias coisas, várias características que eu tinha e que eu sabia que eram ruins tanto para mim quanto para quem estava em volta de mim. E ao mesmo tempo eu percebia que eu era boa em várias outras coisas que eu não conseguia desabrochar. Eu não conseguia colocar aquilo no mundo, seja por insegurança, por medo do julgamento, por vergonha, enfim. Então, cultivar esse processo do jeito certo fez toda a diferença na minha vida. Se eu sou quem eu sou hoje, é porque lá atrás, há 5 anos, quando minha filha nasceu, eu decidi que eu iria descobrir quem eu era de verdade, não para me tornar uma pessoa arrogante, que não aceita crítica, que acha que todo mundo tem que me engolir do jeito que eu sou, mas para ser um ser humano melhor, um ser humano que consiga servir, que não pense só em si mesma, que descubra quais são as suas qualidades, os seus dons, para colocar isso a serviço de outras pessoas. E nessa jornada eu aprendi muita coisa interessante, e eu decidi que não fazia sentido eu guardar isso só para mim. Se eu tô vendo que as pessoas estão fazendo isso do jeito errado, que acaba prejudicando elas no fim das contas, e eu quero servir, eu quero
ajudar as pessoas a fazerem esse processo que é tão maravilhoso do jeito certo, eu pensei, bom, eu preciso arranjar um jeito de ajudar as pessoas a fazerem isso da forma correta. Então eu estruturei um mini curso em 4 aulas para te dar os fundamentos de um processo de autoconhecimento realmente efetivo, que traz resultado prático e que é feito do seu jeito. Eu sei que parece meio hipocrisia, porque eu acabei de dizer há 10 minutos atrás que não existe uma fórmula pronta, que não existe uma maneira que dê certo para todo mundo, e agora eu tô aqui dizendo que eu montei um curso para ensinar a fazer isso. Mas calma que eu vou te explicar. Nesse curso, eu reuni os fundamentos de tudo que eu estudei sobre esse assunto. Então, você não vai ver aqui, nessas 4 aulas, um passo a passo, uma formulazinha fechada, regradinha, de coisas específicas que você tem que fazer para ter esse mesmo resultado na sua vida. Você vai conhecer os fundamentos, a base do que é realmente o autoconhecimento, de como esse processo se estrutura, não de forma rasa, com formulazinha, mas de forma profunda mesmo, para você entender como fazer isso dentro da sua realidade, de forma pessoal, justamente para que você não fique mais dependente de um monte de vídeo no YouTube que diz como você deve pensar, como você deve agir, no que você deve acreditar. Meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo é te dar uma base sólida nesse assunto, para que você se aprofunde nele de verdade, compreenda as nuances, compreenda o que é importante ter nessa jornada, o que é dispensável, o que pode te ajudar, mas nada no sentido de regra, nada no sentido de fórmula pronta. São os fundamentos para que você possa trilhar o seu próprio caminho de autoconhecimento e ter resultados reais, que no fim das contas é o que a gente quer. A gente quer colocar aquilo em prática para ver a nossa vida andando para frente, para ter resultado e começar a conquistar as coisas que às vezes estão travadas há tanto tempo, que a gente já se esforçou de todo jeito e não consegue realizar. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Ele custa só R$37, porque eu fiz questão de colocar o preço mais baixo que eu pude mesmo, para dar acesso ao maior número de pessoas possível. Então é só clicar e adquirir o seu. Voltando propriamente ao tema do vídeo, tem mais 2 coisas que eu quero comentar. A primeira é a questão da personalidade. Não existe processo de autoconhecimento sem o desenvolvimento da personalidade. O Olavo de Carvalho, que é uma grande referência para mim, um professor incrível, apesar das polêmicas, sempre batia nessa tecla. Ele sempre dizia que a força da personalidade é o maior ativo do ser humano. É a coisa mais poderosa que a gente tem, justamente para que a gente possa se manter firme, se manter sólido frente às dificuldades da vida, frente às crises familiares, às crises no trabalho, enfim, a qualquer problema externo. A única coisa que vai não garantir, né, porque nessa vida não existe garantia 100% de nada, mas o que vai dar força pra gente, para que a gente não fique se afetando, para que a gente não fique tendo crise de ansiedade, ou tendo novas crises depressivas, né, para quem já teve. Toda vez que alguma crise externa acontecer, é cultivar uma personalidade forte. E para isso, o autoconhecimento é fundamental. Porque através desse processo que você vai descobrir quais são seus pontos fortes, para que você possa potencializar eles, para que você possa trabalhar em cima deles, para que eles fiquem ainda mais fortes, ainda mais expressivos, e também os seus pontos fracos, para que eles deixem de ser fracos. Essa é a ideia principal da coisa. É a gente descobrir onde a gente não é tão boa assim, para que aquilo, como eu falei, seja transformado em algo bom, em algo que dê mais força pra gente, que deixe de ser uma vulnerabilidade e passe a ser uma força. Então, o autoconhecimento também é fundamental para isso, para construir essa personalidade que não se abala frente aos pequenos problemas e crises do dia a dia. E para finalizar, eu acho que é fundamental a gente deixar claro o que não é autoconhecimento. Então vamos lá para a prática para vocês entenderem o que eu quero dizer. Autoconhecimento não é usar defeito como muleta. Nem defeito, nem qualquer outra característica. Isso eu vejo muito com signo, por exemplo. Signo é uma questão polêmica, né? Signos são polêmicos, porque principalmente no meio católico tem toda uma controvérsia, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu gosto dessa ferramenta. Eu uso o mapa natal como ferramenta de autoconhecimento, sim, porque enquanto a gente não estiver adivinhando o futuro,
né? Enquanto a gente não estiver usando a astrologia para prever o futuro, tá ok. A gente não tá pecando, tá tudo bem. Então, eu acho que é uma ferramenta boa quando ela não é usada como muleta. Quando você não se torna aquela pessoa que usa o seu signo como desculpa para tudo que você faz de errado. Ah, eu cheguei atrasado porque eu sou de Gêmeos, Gêmeos chega muito atrasado. Ah, eu sou grossa porque eu sou de Touro, Touro é estourado mesmo. Se você faz isso, pode ter certeza que não tem nada de autoconhecimento aí. Você tá pegando características soltas suas, características arbitrárias, e usando isso como muleta, justamente para não ter que fazer a parte mais importante, que é a parte da transformação. Outra coisa que não é autoconhecimento: arrogância e egoísmo. Se você passou por qualquer processo de autoconhecimento, você descobriu que você tinha ali características legais que te diferenciam das pessoas de alguma forma, né, que você tem um talento específico em alguma coisa, que você é boa em alguma coisa, e você acha que isso te dá o direito de se sentir superior aos outros, de se sentir mais importante, de qualquer forma que seja, de exigir tratamento especial, ou então de se tornar uma pessoa tão egoísta que você nunca pensa nos outros, que você deixa de ter empatia. Isso eu vejo acontecendo muito quando se trata de questões de dependência emocional. Dependência emocional é um problema muito sério. Eu já passei por isso, eu já sofri muito com isso, então eu sei como é um problema. Mas não adianta a gente querer ir para o extremo oposto e de ser uma pessoa extremamente dependente, que não faz nada sem a aprovação dos outros, que está o tempo todo buscando o afeto de todo mundo. Não dá pra gente ir para o extremo oposto e passar a ser uma pessoa egoísta, que nunca leva em consideração a opinião de ninguém, mesmo quando são pessoas que realmente se importam com você, que estão querendo o seu bem, pessoas que só pensam em si mesmas, que só querem saber se aquilo ali vai ser bom para elas, o resto que se exploda, que não param para pensar nas consequências que os atos delas vão ter para os outros. Então esse é um extremo que também é doentio. Esse é um extremo que também vai fazer mal para você, porque vai te fazer ser uma pessoa desagradável, com a qual ninguém quer conviver. Então, mesmo na cura da dependência emocional, o autoconhecimento é uma ferramenta muito boa, sim, mas ele precisa ser usado com equilíbrio, para que você não vá para o extremo oposto e passe e gere, na verdade, um problema ainda pior para você e para quem está ao seu redor. Para fechar, resumo da ópera: o autoconhecimento é uma ferramenta incrível, maravilhosa, que eu recomendo para todo mundo que eu converso, para todo mundo que eu atendo. Eu recomendo o autoconhecimento como uma das principais ferramentas para qualquer tipo de desenvolvimento pessoal que você queira fazer, seja no seu relacionamento romântico, né, de namoro, de casamento, seja no trabalho, seja no relacionamento com os filhos, com a família, é super válido. Mas ele precisa ser feito do jeito certo, com profundidade, de forma particular, pessoal, vinda de você mesmo, e não seguindo formulazinhas prontas na internet. Então, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Ajude o Fio de Ariadne a crescer. E até a próxima.